Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos entrevistar o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Jung, que hoje ele está afiliado na Rede de Sustentabilidade. Ricardo é empresário, nascido em São Paulo, na capital, foi presidente do Instituto Etios e da ABF, Associação Brasileira de Franchise. É isso que fala? Franchise. E pós-graduado em Administração de Empresa, entregou ao PNBE, Pensamento Nacional de Bases Empresarial, contribuiu para o projeto de doação de escolas públicas por parte de empresa e com criação do Instituto PNBE, que desenvolveu o projeto Minha Rua, Minha Casa para os moradores de rua. Foi candidato ao Senado por São Paulo, na chapa de Marina Silva em 2010 e obteve mais de 4 milhões de votos. Eleito vereador na cidade de São Paulo pelo PPS, com 4.100 votos pelo PPS, 43 mil, que apresentaram para mim aqui 42.100 votos, então 43 mil votos pelo PPS em 2012 e em 2016 se filiou à Rede de Sustentabilidade, partido que ajudou a criar. Eu, em primeiras instâncias, eu vou lhe agradecer pela entrevista e pelo tempo de trazer para nós o seu conhecimento, levar aos nossos ouvintes um pouco do que o vereador faz e um pouco que o pré-candidato a prefeito, e se prefeito for, o que poderá também fazer pela nossa cidade. Então, eu te agradeço aí o nosso boa noite. Boa noite, Lorival. Boa noite aos amigos caminhoneiros. É um programa muito importante esse, né? Essa conversa direto com os caminhoneiros e a possibilidade de trazer os pré-candidatos para esse bate-papo e falar um pouquinho para os caminhoneiros do que a gente está pensando, né? E eu sempre já começo um pouquinho mais provocando, e é o que eu faço praticamente com todos que nós vamos fazer a entrevista e que está na pré-candidatura, mas ele tem a sua pretensão em ser o prefeito. Então vai a minha pergunta, por que o senhor quer ser prefeito? Eu acho que ninguém é candidato de si mesmo, né? Nós somos candidatos de uma causa, de um movimento, e é o meu caso. Eu faço parte de um partido que nasceu de um movimento pelas cidades sustentáveis e pela qualidade de vida nas cidades. Desde 2008 eu estou nesse movimento e daí essas candidaturas todas, fosse para o Senado, fosse para vereador de São Paulo. Então a nossa candidatura é uma candidatura que tem essa pretensão, tornar a cidade de São Paulo mais sustentável, mais humana, e sustentável significa melhor qualidade de vida para as pessoas, onde o poder econômico não oprima as pessoas e destrua o meio ambiente, onde a preocupação com o social não paralise o econômico, e o senhor conhece muito bem isso, né, Lorival? Quando muitas vezes, em nome de políticas sociais, acaba se paralisando a atividade econômica, e onde nós possamos regenerar os serviços ambientais da cidade, não só termos mais espaços verdes, mas garantirmos o fornecimento da água, ar de melhor qualidade, espaços públicos de melhor qualidade. Então o espírito da nossa candidatura é essa. Nós temos uma visão de cidade, esses princípios estão sendo aplicados em várias cidades do mundo e nós queremos trazer isso para São Paulo. O que beneficia, o que se caminha para melhor, para até ser um candidato e ser eleito e para poder administrar uma cidade como São Paulo, que não é fácil? Ser empresário, além de ser empresário, no caso seu, você já é um empresário de sucesso, o que mais que precisa para poder ajudar, além de ser empresário, para poder fazer essa administração? Lorival, na minha caminhada, eu fui empresário por mais de 35 anos e sempre procurei, não só, evidentemente, gerir a empresa de forma eficiente, mas também dar uma finalidade social à atividade empresarial. E daí nós acabamos fundando o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, o Instituto Etios, que são organizações que estimulam a responsabilidade social empresarial. Mas eu também
passei alguns anos à frente de organizações da sociedade civil, como o Ethos, como o próprio PNBE, ajudei a fundar o Instituto Nosso São Paulo, das Cidades Sustentáveis, e pude conhecer a força e a vitalidade das iniciativas da sociedade civil. E entrei na política porque nós achávamos fundamental se trazer esse tema da sustentabilidade para dentro da política. E eu acredito que na minha experiência como vereador, agora conhecendo a cidade, o seu funcionamento, as suas instituições, poder melhorar muito. Me dá pelo menos três itens que ajudaria a cidade de São Paulo e ajudaria o povo de São Paulo. A primeira coisa é não fazer uma gestão aprisionada pelos partidos. Porque hoje existe um método de governar no Brasil, que graças a Deus está ruindo, que é o chamado governo de coalizão, onde nessa fase eleitoral os partidos fazem alianças em função de tempo de TV e em função de debates, e depois, na hora de governar, uma vez eleitos, eles fatiam o governo entre os partidos. Então, não é um governo do fulano A ou do fulano B, é um governo fatiado entre partidos. E o que acaba acontecendo? Esses partidos impedem o funcionamento das secretarias com melhor interesse público. Então, essa é a primeira coisa que tem que mudar. Os secretários, as pessoas que trabalharem na administração direta precisam ser pessoas de competência, podem até ser indicados pelos partidos, não há problema, mas desde que tenham competência e tenham currículo para estar à frente dessas atividades. Então, essa é uma coisa que mudaria. A segunda coisa que eu mudaria, Lorival, é a relação com a Câmara. Porque eu queria até te perguntar sobre isso. Porque para poder fazer uma administração dessa, você tem que ter um convívio com a própria Câmara Municipal, você tem que ter com as entidades sociais, com a população, vou me colocar com as entidades de classe, enfim, ouvir a sociedade. Ou algo, nesse caso, você tem que estar, porque a sociedade, quando ela não obtém um resultado, ela também critica, ela também protesta, que é um direito adquirido e constitucional. Mas e como que você pretende caminhar com isso dentro da sua proposta? Eu acho que você levantou a questão mais importante. Como eu dizia antes, é impossível se governar sozinho e é impossível se governar sem um diálogo com a Câmara. O atual prefeito só compareceu à Câmara 2 vezes. Uma para apresentar o plano diretor e o outro para a lei do zoneamento. E todo o diálogo com a Câmara foi intermediado pelo seu líder de bancada. Se eu vier a ser prefeito, eu obviamente mudaria isso. Eu manteria um diálogo franco com a Câmara e contínuo. E outro ponto que você levantou, Lorival, e você é presidente de federação, você é uma organização forte na economia e na sociedade civil, você sabe que a vitalidade da cidade de São Paulo não está no seu governo. A vitalidade da cidade está nas associações, nas entidades, nas lideranças de classe, nas lideranças de bairro, que estão na cidade fazendo coisas incríveis. É impressionante a vitalidade comunitária que nós temos na cidade de São Paulo. Só que o governo não dialoga com essas pessoas, não abre canal com essas pessoas. Na minha experiência na Câmara, eu tive a oportunidade de dialogar com muitas dessas forças e, Lorival, fiquei encantado com o que eu vi. Tem exemplos de ações na cidade, por exemplo, um que eu gosto de citar bastante, que é o Banco União Sampaio, que criou uma moeda própria lá no Capão Redondo, e, a partir dessa moeda própria, desenvolveu atividade lá de uma forma incrível, sem financiamento bancário. Então, existem muitas iniciativas na cidade que fazem de São Paulo uma cidade muito melhor, só que o setor público não conversa com esses movimentos. Ou se conversa através de aparelhamento partidário. E é isso que tem que acabar para que a gente tenha uma cidade muito mais democrática e eficiente. A burocracia é que acaba judiando, né? E como judia, Lorival, e como judia. E aproveitando das tuas palavras, como você disse até que eu sou representante de uma entidade forte, é uma pena que a minha categoria ainda não descobriu isso e não sabe disso, porque só no município de São Paulo nós somos 86 mil, só no município de São Paulo. Nossa, e 365 maior mil, que muitas cidades do Brasil. E 365 no estado, a qual os próprios caminhoneiros é quem precisava reconhecer que eles
também tem como ajudar São Paulo e ajudar o nosso estado e ajudar nosso país. Sem Mas nós dúvida, precisamos... Vocês são uma força política muito importante e com um grande poder de voz. Um momento só, vamos para um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807. Voltando com o programa do transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós estamos entrevistando o vereador e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Jung. Mas, como é um programa do transportador, eu não poderia deixar de estar trazendo isso e falando sobre o transporte. E nós temos enfrentado, dentro do município de São Paulo, quanto às restrições, quanto ao asfalto ruim, quanto excesso de velocidade, nós temos N coisas. E eu queria te fazer uma pergunta, o que o senhor, como prefeito, o que o senhor acha que poderia ser feito no caso aonde nós temos essas dificuldades, principalmente numa marginal Tietê, aonde estamos sofrendo o tanto, porque as restrições nos inibem de ultrapassar, sem muitas opções ou sem opções. Não temos áreas para poder parar, a não ser no acostamento. Então, nós estamos sempre infringindo a lei. E quando infringindo a lei, nós estamos soltos aos saques, aos roubos, essas coisas todas, é o que nós vamos enfrentando. O senhor como prefeito, o que o senhor pensaria nisso? Eu acho um absurdo, havendo tantos caminhões na cidade de São Paulo, não termos uma política dentro da CET, dentro da Secretaria de Transportes, para o caminhoneiro. Esses aspectos que o senhor levantou, Lorival, aspectos para o caminhão poder sair da via principal, áreas de descanso, áreas de ultrapassagem, simplesmente são ignorados. A legislação no município de São Paulo não considera, no geral, os direitos do caminhoneiro e a necessidade de se criar legislação específica para o caminhoneiro. Eu não estou falando isso porque eu estou aqui. Isso eu falo como cidadão paulistano, porque eu vejo isso. Eu vejo o quão difícil é um caminhão, quando tem qualquer problema, conseguir sair da via pública ou ter uma área de descanso ou ter suporte específico. A visão da Secretaria de Transporte é uma visão punitiva, não é uma visão educadora. E nós estamos vivendo um momento muito especial em São Paulo. Mas ela está uma cidade criadora, hein? Então, não só do mosquito da dengue, mas também de radar. Isso que eu ia te dizer. Nós estamos num momento de São Paulo muito difícil, porque uma coisa importante que está acontecendo é a questão da mobilidade urbana.
se estimular outras formas de transporte que não só o carro. Isso significa ter que compartilhar vias públicas com mais modais de transporte, o que cria, num primeiro momento, um desconforto para todo mundo, mas no final do dia nós temos menos carros na rua. Aí vem uma segunda política, que é a redução da velocidade nas vias expressas. A princípio, ela é boa, mas ela foi feita não com o objetivo de melhorar o trânsito, mas com o objetivo de arrecadar a multa, exatamente o que o senhor acabou de dizer. Quase R$1 bilhão foram arrecadados em multa. E existem certas coisas que são feitas para fazer pegadinha mesmo. Por exemplo, quando o caminhoneiro vem na via expressa da Marginal, aí ele vai entrar na via lateral, ele está a 60 km por hora, vai entrar na lateral, o acesso à lateral já cai para 50. E ele vem a 60 desavisadamente, que na hora que ele entra, ele já é multado. Então, há um abuso flagrante das multas na cidade de São Paulo. E os caminhoneiros são tão penalizados quanto os motoristas em geral. Agora, outro aspecto que é importante, muito provavelmente o caminhoneiro que nos escuta não conhece isso. O senhor sabia, presidente Lorival, que o secretário de Transportes da cidade de São Paulo também é o presidente da CET e também é o presidente da SP Trans? Então, a secretaria que deveria supervisionar a qualidade da engenharia do tráfego de São Paulo preside a própria CET. Então, como é que nós vamos ter uma engenharia de trânsito adequada na cidade se o próprio secretário de Transportes é conivente com o que acontece na CET e na SP Trans? Isso tem que mudar. Numa eventual gestão minha, isso jamais ocorreria. O presidente, o secretário de Transporte não pode ser presidente das empresas municipais que devem servir ao transporte. Ao contrário, ele deve supervisioná-las e exigir metas e eficiência dessas empresas. Mas eles colocam lá eles em cima, atrás da árvore, em cima do viaduto, em cima das pontes. Ele está vigiando o caixa. Exatamente, vigiando o caixa. Analisando a própria Marginal, o senhor não acha, o senhor como prefeito, claro, com certos estudos, mas nós não poderíamos, porque essa reivindicação já foi pedido desde quando iniciou as restrições, que tivesse nem que fosse uma única pista de rolamento para que esses caminhoneiros andassem até em menor velocidade, mas que ele não ficasse parado, exposto na Marginal para poder fazer, principalmente nas duas marginais que têm essas necessidades. Eu concordo inteiramente, Lorival. Como eu disse, eu sou da Comissão de Transportes na Câmara Municipal. E como eu disse agora há pouco, o caminhão é simplesmente ignorado na política municipal de transportes. Se faz a faixa exclusiva de ônibus, se faz os corredores de ônibus, se fazem as ciclovias, mas para o caminhão nada. É como se o caminhão fosse um problema e não fosse uma grande solução econômica para a cidade de São Paulo. Não há estudos na prefeitura do quanto eficiência na entrega das mercadorias melhoraria a economia do município. Esses estudos existem, por exemplo, para os corredores de ônibus. Existe toda uma estatística que mostra o quanto a aceleração dos ônibus nos corredores de ônibus melhora o volume total de passageiros transportados. Mas em relação ao caminhão, não existe nada. Não existe nenhum estudo de logística que relacione melhor qualidade de fluxo do caminhão na cidade com economia logística para a cidade como um todo. Então, essa é realmente uma ausência, uma falta no município que precisa ser reparada. Uma outra coisa, falando até nessa ausência, e tem ausência quando ele não coloca como ausente, ele coloca presente e ele também atrapalha. Eu vejo até as necessidades, sem nenhumas contestações, mas contestando sobre as ciclovias. O que o senhor me diria? Porque nós temos ciclovias em lugares corretos
E temos ciclovias onde ele já fechou algumas empresas e não era por situações nenhuma, é porque hoje não pode parar nem o cliente e muito menos o veículo para entregar a mercadoria para ele continuar vendendo. O que o senhor me diria sobre isso? Os pré-candidatos em geral, quando estão em campanha, a tendência deles é quererem apoiar e falar bem de tudo, né? Porque eles estão em busca de voto. Mas esse não é certamente o meu caso, porque eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que buscar no político, e qualquer um de nós como cidadãos, é a integridade com que ele assume os seus compromissos com o seu mandato. Então, no caso da ciclovia, não dá para fazer demagogia com ciclovia. Ciclovia é uma coisa séria. Existe uma população grande na cidade de São Paulo que se locomove por bicicleta e são quase 30% da população de São Paulo que usa bicicleta e anda a pé na cidade de São Paulo. É um número expressivo, equivalente a muitos números de cidades europeias. Tem que ser elogiado, né? O paulistano usa muito bicicleta e calçada. E nós também vemos que não existe nenhuma preocupação da prefeitura com as calçadas. E o paulistano anda muito a pé. Então, voltando, a ciclovia é coisa séria, não pode ser usada politicamente ou demagogicamente. Como o senhor falou, existem áreas em São Paulo que a ciclovia não só é necessária. Eu, por exemplo, defendo a ciclovia da Paulista. Acho que foi correta. Eu acho que a Paulista tem um papel de ligação no topo ali do maciço da cidade, que é importante se ter ciclovia, mas tem muitas outras que não. Se pintou a cidade de vermelho em áreas que os ciclistas jamais vão, né? E não só se pintou áreas, como se pintou em cima de asfalto ruim. Eu mesmo, outro dia, andando de bicicleta ali na Vergueiro, na ciclovia da Vergueira, caiu num buraco e quase se parar no meio da pista, né? Quer dizer, as condições são muito ruins. Então, eu sou a favor das ciclovias, mas eu acho que houve um exagero na exploração política das ciclovias e nós deveríamos torná-las melhores e mais racionais, inclusive sinalizando melhor a cidade quanto a elas. Porque nós temos muita que ela começou em lugar nenhum e chegou e está terminando em lugar para nada, né? Ali mesmo, na Marginal do Tietê, tem uma que é assim. Exatamente então assim. Termina no muro, acabou. Vamos para mais um comercial. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de Muito Verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltando com o programa do transportador, para aquele que abastece o país.
E hoje nós estamos entrevistando o vereador e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Jung. Mas o prefeito também, o prefeito da gestão a qual está, ele recentemente, ele fez um desconto, ele concedeu para as cooperativas culturais um desconto do ISS, trazendo de 5 para 2. E nós temos, até um pouco, com a mentalidade de alguns, até com atos proibitivos, até de cooperativas estar trabalhando para a municipalidade de São Paulo. E eu digo, há muitos anos que nós temos cooperativa nessas prestações de serviço e a qual os valores são menores. Então, se os valores é menores, na mesa de todos nós, ele está chegando menor, para poder estar as creches, EMEI e assim por diante, sendo recebidos esses produtos que até no passado era muito mais feito pelas cooperativas. Não tem como pensar nisso para poder incorporar essas cooperativas que são N e N famílias, dona daquele caminhãozinho, daquela vanzinha que está fazendo a entrega da merenda em cada local, em cada lugar, onde ele mora na região dele, ele consegue trabalhar na região dele, naquela comunidade, junto com toda a comunidade, que ele já é de lá, então ele consegue fazer tudo isso, em vez de nós estarmos aí cobrando outros impostos e deixando esse trabalho para grandes empresas estar nos contratando? Lorival, você tocou num ponto muito importante. Eu acho que atividade autônoma e uma política fiscal justa são um dos componentes importantes de uma boa economia. Nós temos visto que quanto mais os negócios autônomos são estimulados, mais se proliferam pequenas empresas e empresas pessoais, maior vitalidade econômica nós temos. O problema é que os governos no Brasil, eles são viciados em déficit fiscal. Gastam muito mais do que arrecadam. E em vez de resolver isso através da eficiência, não, vão resolver isso através do aumento dos impostos. Nós estamos vendo agora, no Rio de Janeiro, né, que quebrou literalmente, né, um dos estados que mais recebeu recursos da federação, recursos internacionais em função da Copa, das Olimpíadas, assim por diante. Então, não podemos compensar a ineficiência do setor público aumentando impostos. Ao contrário, quanto menores os impostos, maior a eficiência da economia. Agora, isso também não significa se fazer um discurso de imposto zero, porque também nenhum incentivo, por melhor que seja, pode isentar as atividades econômicas de impostos. Mas a redução de atividades de impostos em atividades econômicas que podem prosperar e que podem trazer mais opções de renda e emprego, claro que precisam ser promovidas. Esse é um bom tema para nós tratarmos durante a campanha, se eu vier a ser confirmado como candidato. Na sua opinião, quais seriam os principais desafios a ser vencido em São Paulo, o senhor eleito sentando na cadeira? O principal desafio é governar com a cidade. O principal desafio é tornar o setor público eficiente. Nós não podemos dizer que uma cidade que tem 50 bilhões de orçamento é uma cidade pobre. Agora, o que eu vejo ali na Câmara, o desperdício de recursos nessa cidade, o engessamento de recursos, o desperdício... O senhor sabia, Gabriel, que nós pagamos 2 bilhões de subsídios ao transporte público na cidade de São Paulo? O senhor sabia disso? E o senhor sabia que a CPI, que deveria fiscalizar o transporte público, chegou à conclusão de que deveria se diminuir as tarifas e isso não ocorreu? A própria Ernst Young, que foi uma consultoria externa que auditou o serviço de transporte, indicou vários pontos de ineficiência e o governo nada fez. Então, é possível se ter uma administração mais eficiente. Eu acho que o maior desafio é levar o serviço público para aquele que mais precisa. E para poder fazer isso, nós precisamos trabalhar de forma mobilizadora, de forma que sociedade civil e governo possam trabalhar juntos para tornar
o público mais eficiente e mais acessível para quem mais precisa. Aí o senhor já colocou até como praticamente vencê-lo se prefeito for. Mas agora eu vou um pouquinho mais. Por que o senhor saiu do PPS e veio para a rede? Ótima pergunta. Eu estou nesse trabalho de disseminar os princípios da sustentabilidade, qualidade de vida, que o mundo inteiro, né? Esse é um desafio que o mundo inteiro está enfrentando. Nós vimos agora em Paris, a COP21, todo o esforço que os países estão fazendo para encontrar um modelo de desenvolvimento sustentável. E eu estou nisso desde 2008. Inicialmente, nunca tinha me filiado de partido nenhum, até a campanha de 2010. Inicialmente, Marina, eu e outros do nosso grupo nos filiamos ao PV, mas depois das eleições nós descobrimos a verdade sobre o PV, né? Que, como muitos outros partidos, é um partido imperial. Nada mais imperial do que os partidos políticos da democracia. É impressionante. O presidente, nem você, Lorival, que é presidente da federação, você tem o poder da caneta para decidir sozinho o que você quer. Num partido político, o presidente tem. Ele pode decidir o que ele quiser, a hora que ele quiser. Destituir quem for e assim por diante. Então o PV era muito autocrático, nós saímos do PV e partimos para toda uma consulta nacional para saber se era o caso de fazermos outro partido ou entrarmos num ou em outros partidos com esse movimento. E aí, nas eleições de 2012, nós ainda não tínhamos tomado uma decisão. E aí, então, eu fiz o que se chama de candidatura avulsa no PPS, que foi uma candidatura cidadã. Eu não era do PPS, mas eles me deram a legenda para que eu pudesse fazer a campanha e fui eleito e num acordo excepcional, porque o PPS é um grande partido, nós pudemos fazer um governo, um mandato em que os elementos da sustentabilidade todos estavam presentes, mas também aquelas questões importantes para o partido também estavam presentes. Quando fundamos o partido Rede, que foi em fevereiro de 2013, e ele só veio a ser registrado o ano passado, outubro de 2015, então, como planejado, eu me mudei agora para a Rede. E espero permanecer na Rede por muito tempo. E pretende ser prefeito pela Rede. Isso é muito bem pensado. Exato. E como eu falei, parece tão comprido o nosso programa, ou tão longo, mas infelizmente estamos no final de mais um. E eu queria realmente liberar as câmaras para que você fizesse as suas considerações. A câmara é sua. Obrigado, Lorival. Bom, gostei muito da entrevista, Lorival, e obrigado, caminhoneiro, por nos assistir. E eu só queria dar um último recado, antes de desejar boa noite, de que nós só mudamos se nós mudarmos o nosso jeito de votar. Nós sempre votamos nas mesmas pessoas, nos mesmos partidos, e tem muita coisa nova surgindo na política e muita coisa boa. Então, nessas eleições, quando vocês pensarem em votar, pensem que a mudança vem com a mudança na forma de votar. Então, eu queria agradecer a vocês. Lorival, muito obrigado. Foi um prazer estar essa noite com vocês. E esse é o final de mais um programa do Transportador, que em mais uma vez estamos com mais um candidato, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo e com possibilidade de ser eleito. E nós estamos aqui deixando o convite para que, se eleito for, volte mais vezes, mesmo como prefeito, se eleito for. Voltarei, e isso não é compromisso de pré-candidato, é compromisso de cidadão, de vereador que eu sou pela cidade de São Paulo. E o meu muito obrigado e o nosso boa noite. Obrigado. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de Muito Verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante.
Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.